Fala galera, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo para você nesse canal. Hoje eu quero falar de uma banda que eu gosto muito, uma banda dos anos 80, começou ali em 1986, a banda chamada The Mission. Essa banda é oriunda de uma outra banda chamada The Sister of Mercy. Você conhece The Sister of Mercy? A banda também que fez muito sucesso. Só que ali a banda estava em pé de guerra, aquela guerra de egos, né, que você sabe ali no começo dos anos 80. E dois membros da banda, o guitarrista Wayne Hussey e o baixista Craig Adams, saíram fora do The Sister of Mercy e decidiram montar a sua própria banda e usar o nome The Sisterhood. É um nome bem baseado no Sister of Mercy, né? Esse nome foi tirado aí do fã-clube que eles tinham muito grande, e começaram a correr atrás do sucesso, compondo algumas canções, né? E finalmente em 1986, com o nome The Mission, já que eles preferiram largar o The Sisterhood para lá, para não ter aquela atrito com o The Sister of Mercy, eles já começaram gravando com Tim Palmer como produtor, e agora com o Mike Brown na bateria e o Simon Hinkler na guitarra, gravaram o debut chamado God's Own Medicine, algo como medicina concedida por Deus. Eles estavam se referindo ali à morfina. É o primeiro disco que lançaram e é um disco que fez um sucesso razoável, apesar da crítica ter sentado um pouco de pau, dizendo que o disco era tedioso. O disco tem Severina, todo mundo conhece aqui no Brasil, a música tocou, o pessoal ainda fazia aquela referência, aquela brincadeira, Cebolinha. E ainda teve outra música que arrebentou, Wasteland, e Stay With Me, descasso, God's Own Medicine, de 1986. E a banda começou a excursionar de um lado para o outro, inclusive abriram um show pro The Cult. E o mais legal, que num desses shows que eles estavam abrindo pro The Cult, o Ian Astbury, que é o vocalista do... Eu falei certo? Perguntando na produção aqui. O Ian Astbury, o vocalista do The Cult, ainda subiu para fazer uma jam junto com o pessoal do The Mission. Olha que bacana, o cara humilde, né? Também subiu o Billy Duff, também do The Cult, para fazer uma jam ali com o pessoal do The Mission. Aí a banda começou a despontar, a fazer sucesso. E ainda foram chamados para fazer banda de abertura para o U2 na turnê do The Joshua Tree, viu? The Joshua Tree tava ali, o The Mission começando a fazer sucesso, claro, abrindo os shows do U2 na turnê do The Joshua Tree. Não tinha como dar errado. 1988 lançam agora o disco chamado Children, descasso com a produção dele, John Paul Jones, lendário baixista do Led Zeppelin, que também na turnê dos Children foi lá tocar com The Mission. Olha que maravilha. Os caras estão lá fazendo a turnê e quem aparece para tocar no show deles? O produtor John Paul Jones, eterno, lendário baixista do Led Zeppelin. E Children também fez o maior sucesso, descasso. Tem uma música chamada Tower of Strength, muito bacana. Beyond the Pale, também musicaço, disco arrebentou. Mas esse vídeo eu quero falar mais de um disco chamado Curved in Sand, descasso, que tem aquela música que todo mundo conhece, sucesso internacional até hoje lembrada, Butterfly on the Wheel. Quem não conhece, cara, aquela música atmosférica, climática, muito bacana, muito bem trabalhada ali. Uma ótima composição, a voz do Wayne Hussey arrebentando, cara, musicaço. Aí tem um detalhe em relação a esse disco muito interessante. O disco foi gravado no final de 89, só que tinha uma outra banda dessa mesma gravadora que estava com o disco pronto para ser lançado e era o medalhão da casa. Aí o que a gravadora falou pro The Mission? Ó, galera, não vão lançar o disco agora não, porque agora a gente vai lançar o disco lá do Tears for Fears, The Seeds of Love. Depois que o disco estiver lançado, divulgado, ganhando dinheiro, aí a gente lança o disco de vocês. E aí tiveram
o The Mission teve que esperar lá lançar o The Seeds of Love, que foi um estouro, claro, do Tears for Fears, para depois lançar o seu Carved in the Sand, descasso, um tão bom quanto o outro. E finalmente o disco foi lançado, turnê internacional. Interessante também que esse disco, Carved in the Sand, foram compostas em torno de 20 músicas, só que podia entrar só 10. Aí o que o Wayne Hussey fez? Ele chamou o fã-clube da banda para ir lá escolher, ouvir as 20 músicas e escolher quais 10 músicas iriam entrar no disco. Olha que maravilha, confiar nos fãs para dizer quais músicas iriam entrar no disco. E dito e feito, os fãs foram lá e escolheram Amelia, Deliverance, Into the Blue, Butterfly on the Wheel, Hungry Like as a Hunter, Paradise, The Grapes of Wrath. É um descasso, cara. Esse disco é bom demais. Esse disco, Carved in the Sand, é bom demais. Aí o sucesso veio mundialmente, tocaram no mundo inteiro, vieram no Brasil. Inclusive tem uma história que o baterista não pôde tocar num dos shows e um baterista brasileiro, que eu não me recordo o nome dele, substituiu o cara aqui, ó, no show de São Paulo. Tanto que você sabe, né? O Wayne Hussey agora mora no Brasil. Agora não, algumas décadas ele mora no Brasil. Ele mora em São Paulo, vocalista do The Mission. Ele aqui em São Paulo, no Brasil, ele montou um estúdio onde faz gravações, produções. O cara mora no Brasil, olha que legal. E daí, sucesso estabelecido já com esse terceiro disco, Carved in the Sand, eles lançaram depois um disco com as sobras, aquelas músicas que sobraram, que os fãs não escolheram, um disco chamado Grains of Sand. É até legal, é um disco legal também. Hand Across the Ocean, essa música é muito bacana. Só que o Hussey, ele queria lançar um disco solo, e ele começou a compor algumas músicas para esse disco solo dele, que seria lançado em 1982. A gravadora embarreirou. Esse disco não vai ser um disco solo, vai ser um disco do The Mission. Só que ele sentia que as composições não tinham muito a ver com The Mission, não. Mesmo assim, a gravadora bateu o pé e lançou em 1982 o disco chamado Mask, como The Mission. Era para ser um disco solo do Hussey. E eu também gosto desse disco, Never Again, eu acho que esse é o nome da música. Tem a música Like a Child, muito bacana, You Make Me Breathe, From One Jesus to Another. É um disco que eu acho legal. Who Will Love Me Tomorrow, descasso, só que é um disco meio pop, é puxado pro eletrônico. Não ficou muito a cara do The Mission. E o que aconteceu? Os fãs bateram o pé, não gostaram, e o disco não foi muito bem. Mas por quê? Porque não era para ser um disco do The Mission, era para ser um disco do Wayne Hussey solo. Mas saiu como The Mission e o disco meio que naufragou, daí a banda entrou no hiato. Só que passaram-se os anos e gravaram um novo disco, um disco até muito bom, chamado Neverland. Depois ainda gravaram um disco chamado Blue, um disco chamado Aura, e a banda tá aí até hoje produzindo álbuns. The Mission, uma banda extraordinária, eu tenho certeza que todo mundo conhece, já ouviu pelo menos uma ou duas músicas deles. Severina, tu ouviu, meu amigo? Severina, tu ouviu, e tu ouviu Butterfly on the Wheel. Se você não ouviu aí, ó, procura na internet o primeiro disco, God's Own Medicine, do The Mission, e o disco Carved in Sand, de 1990, um descasso, você vai se deleitar. Essa é a dica de hoje, galera, para vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Comenta, curte, compartilha, ok? E ajuda o velhinho a fazer mais conteúdo.